Olá, pessoal. É um grande prazer. Estamos iniciando o nosso Cast 5. Desde já eu agradeço já mais uma vez a gente tá aqui para poder ter uma conversa hoje com uma pessoa super especial. Muito obrigada. Nosso objetivo de hoje, pessoal, vamos seguir a nossa programação. O Cast 5 está dividido em 3 blocos, onde a gente vai falar um pouquinho de transição para um empreendedorismo e depois de um empreendedorismo para vários empreendedorismos. No bloco 2, nós vamos falar um pouco de pessoas nessa história toda de múltiplos empreendimentos, vamos dizer assim. E o bloco 3 é como administrar vários empreendimentos ao mesmo tempo. Então hoje, com muita alegria e satisfação, que eu recebo aqui a Isabel Gurjão, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Muito obrigada. Fez aí, me acompanhou na jornada do mestrado. Foi. Hoje a Bel, vou chamar de Bel. Fica à vontade. Vai falar um pouco aí da jornada que ela tem enquanto empreendedora, que é bem desafiadora, porque a gente não está falando de um, mas de vários negócios. E por que você está aqui? Para você exatamente ajudar a gente a entender esses desafios que, na verdade, é muito mais comum do que a gente acha. Porque quando a gente vai administrar a nossa vida profissional misturada com a pessoal, a gente acaba tendo ali várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Só que na perspectiva de gerenciar vários empreendimentos ao mesmo tempo, você tem desafios ainda maiores, porque você não pode deixar o pratinho cair, vamos dizer assim. É verdade. Então, Bel, seja muito bem-vinda. Vamos começar a falar um pouquinho aí dessa sua transição. Fica à vontade. A palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui. Muito obrigada. Obrigada aí pela apresentação. Então, deixa eu começar com um básico, para aquelas as pessoas que estão nos assistindo e, por exemplo, têm uma deficiência visual. Então, eu sou uma mulher negra, de pele clara, cabelos encaracolados até o ombro. Estou trajando uma blusa vermelha, uma calça preta e um blazer branco. Eu sou a Bel, casada com o Marco, mãe do Tiago, mãe do Gabriel, foi executiva quase 30 anos. E em um dado momento, o mosquitinho do empreendedorismo me picou. Como você mesmo falou, eu sou uma pessoa muito agitada e recentemente foi interessante que meu marido falou assim para mim: como é que vai ser a nossa velhice? Porque você gosta de fazer um monte de coisa. Eu falei, então vai ser agitada, prepare-se. Vamos lá. Como é que foi essa trajetória, como você me perguntou? Quando foi mais ou menos por volta de 2015, a gente começou, e eu principalmente comecei a olhar para frente e falei assim, vai chegar um dado momento que o mercado e aí o mundo corporativo começa a repensar como a gente vai ser quando a gente começa a envelhecer. A gente sabe que nem sempre o que a gente tem de aposentadoria é o bastante para custear a nossa vida, e foi quando a gente começou a olhar para isso. Comecei a olhar isso com mais carinho mais ou menos em 2016, fui buscar um primeiro empreendimento que não deu muito certo, mas que tiveram frutos no sentido de mudar um pouco a mentalidade e começar a entender um pouquinho mais esse mundo do empreendedorismo, que a gente bem sabe que você não administra uma única coisa, você tem que administrar tudo. Você se administra e administra todo o seu negócio. Mas isso aconteceu realmente quando isso se tornou, vamos dizer assim, mais verdadeiro, isso aconteceu mais ou menos em 2018, com a primeira ideia, e aí essa ideia se realizou. A começar buscando uma sociedade. Uma das coisas que eu tinha aprendido a gente não precisa estar nisso sozinho, a gente pode estar com alguém, Certo. E não necessariamente esse alguém precisa ser o seu amigo de infância, não precisa ser um familiar seu, pode ser alguém que ao longo do tempo você conheceu e que você entende que ele te complementa. E foi exatamente o que aconteceu. Em 2017, eu passei por um processo de fusão na empresa onde eu trabalhava e lá eu conheci a minha sócia e a gente começou a conversar porque nós estávamos com os mesmos interesses, abrir alguma coisa. Perfeito. Lembro bem que ela comentou comigo e falou o seguinte: eu sou muito individualista, não sei bem se eu vou gostar disso, de ter sociedade. Eu falei, então pensa, porque na sociedade a gente divide as coisas boas e as coisas ruins, a gente vai dividir as despesas, mas a gente vai dividir os lucros, mas a gente também vai dividir as tarefas. Pois bem, casadas, com o mesmo intuito,
Em 2018, nós visitamos a ABF. Inicialmente íamos para uma área de serviço e a gente decidiu depois ir para a área de produto. Em 1º de outubro de 2019, nós inauguramos a Solier Norte Shopping. Então, se vocês quiserem lá acompanhar, @Solier Norte Shopping. É uma loja de calçados e acessórios de bolsas para femininos. A gente começou em 1º de outubro de 2019. 6 meses depois, fomos abatidos pela... Já estava ali caminhando para o mundo pandemia. Pandemia. Na verdade, dia 18 de março anunciaram que nós ficaríamos 15 dias em casa e a gente teve a loja fechada no dia 18 de março, só reabrimos no dia 11 de junho. Enquanto isso, a gente teve que se reinventar. Durante esse período também fui acometido porque a minha sócia teve que se afastar por problemas de saúde. E aí foi nesse período, já com 2 pratinhos, era CLT de um lado, porque eu ainda mantinha o meu trabalho. Certo. E do outro lado, eu tinha aí todos os afazeres de uma loja fechada, porque a gente precisava, tinha só 6 meses, né? E a gente tinha todo um processo que a gente precisava de alguma forma manter. Então, foi um aprendizado incrível. Eu acho que todo mundo fala um pouco da pandemia, né? Foi ruim, foi isso. Eu sei, ela foi desafiadora, mas ela nos fez aprender muito. Sem dúvida. Eu acho que o empreendedorismo traz muito isso. Seja com ou sem pandemia, o que você faz é você aprender. Na verdade, você desconstrói algumas coisas e você constrói novas. A gente reaprende a lidar com todos esses desafios que estão nesse pacotinho. Se você quer empreender, saiba que tem um pacotinho de desafio te acompanhando. Não, mas e isso de maneira contínua, né? Porque Sim. A gente nunca chega assim, né? Eu acho que, trazendo um pouquinho essa questão que você colocou da pandemia, é um exemplo para a gente saber navegar, por exemplo, em ambientes incertos. Porque você lembra ali em março, né? A gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Era muito incerto, né? Exatamente. E essa busca contínua, porque a gente daqui a pouco chega num patamar, mas esse patamar ele vai exigir outras coisas que diferem do momento anterior. Então, a gente tem que ficar... Você usou uma palavra que eu acho fantástica, que faz todo sentido, que é a questão de adaptação, né? De se reinventar. Eu acho que se tem uma coisa que o empreendedor precisa fazer é exatamente isso. A gente se readapta, né? Vamos olhar hoje como a gente está... Vamos olhar pré-pandemia e pós-pandemia. O comportamento do consumidor mudou completamente. Sem dúvida. Vou trazer um fato. Quando nós fizemos as primeiras compras da Solier, né? Para passar ali... A gente fez a primeira compra para poder passar o primavera-verão e fizemos a outra compra que começaria em março, São que era coleções. outono-inverno. São as coleções. Uhum. E lembro perfeitamente que a gente tinha um comportamento do consumidor que ele era voltado para sapatos fechados, sandálias, porque como é que era a rotina dessa consumidora? Era especificamente sair para trabalhar. Então, as bolsas eram grandes, os sapatos fechados, sandálias, plataformas. Chegou a pandemia. Qual foi o comportamento, a complemento dessa coleção do outono e inverno? Rasteira, sandália, bolsa pequena. Em junho, quando nós voltamos a funcionar, quando os shoppings abriram, né, a gente via saindo só rasteira. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda continuavam em home office. Em home office, você não vai usar escarpão, você não vai usar plataforma. Você quer rasteirinha, você quer ir no shopping rapidinho com a sua máscara. Olha, nós fizemos máscara, distribuímos máscaras para os nossos clientes com o sorrisinho da Solier. Eu lembro que foi uma das coisas que a gente teve que se reinventar. A gente não tinha Instagram, lá foi lançado o Instagram. A gente fez malinhas, né? Era uma coisa que eu não imaginava. Você vai lembrar que há muito tempo atrás nós tínhamos um tipo de venda por consignação. Você faz uma mala, deixa na casa do cliente, o cliente faz a escolha. A gente fazia isso, levava a malinha em tudo quanto era lugar. Combinava com os clientes, a gente entregava em todos os lugares, que eram a forma que a gente tinha de passar por esse período, vender enquanto estava tudo fechado. Sim, e vocês buscaram adequar a conexão com o cliente, dado as limitações que o modelo de negócio tradicional previa antes da pandemia.
Com certeza. Se tinha uma coisa que eu nunca tinha feito na vida era live. E vou dizer que durante o mestrado eu ficava extremamente nervosa e suava as mãos quando tinha que fazer alguma apresentação. Me reinventar, estar lá na live fazendo, e aí, pessoal, olha essa bolsa, olha isso, olha aquilo. Assim, eu tive que descobrir, e eu descobri habilidades e competências que eu nunca tinha imaginado que eu as tinha, né? E é interessante você olhar isso sob o ponto de vista da adaptação. Naquele momento, o que era mais importante era promover, mostrar o que a gente tinha para oferecer. E se tem uma coisa que a Solier tem é cor, conforto. E eu precisava mostrar isso de forma que os clientes se interessassem, ainda que não tocasse, Sim. ainda que não experimentasse. Você estava usando o virtual para promover o produto, os produtos, né? Exatamente isso. Dentro do teu modelo de negócio. E eu acho que a pandemia trouxe isso, porque a gente percebeu, assim, muitos negócios que ganharam muito espaço. Delivery, né? A gente teve aí, assim, o boom do delivery. Todo mundo dependia disso. Sim. A própria, por exemplo, vai pegar pessoas que têm serviços de cortar cabelo, fazer unha, também passaram a atender em casa, porque foi um sinônimo de sobrevivência mesmo. Até mesmo, por exemplo, a minha terapeuta fechou o consultório dela e ela seguiu por esse caminho, agora só online. A gente tem hoje telemedicina. Eu acho que foram oportunidades que foi se abrindo a partir da pandemia e que dificilmente a gente vai largar hoje. Tem um ponto que você colocou, Bel, que eu queria ressaltar, que isso é importantíssimo para... tanto para o empreendedor ou empreendedora que está assistindo a gente, ou até mesmo uma pessoa que acaba sendo gestor de uma área. Mas você colocou uma coisa que eu achei muito legal, que você falou assim, tem o pré-pandemia e o pós-pandemia. Como isso foi uma coisa recente, que todo mundo viveu, né, a gente consegue usar esse exemplo. Porque quando você concebeu o seu negócio, né, ele foi configurado para um mundo completamente diferente que tinha antes da pandemia. Então, você deu um exemplo muito legal para mim, que é o seguinte, você tinha essa configuração aqui, veio a pandemia, impactou todo o planeta inteiro, e o que você teve que fazer? Você pegou esse modelo e teve que se reinventar e adequar, preservando a essência do negócio, porque você estava no modelo de franquia, mas para conseguir sobreviver. Exatamente. Né? Então, assim, é um tipo de virada de chave que eu costumo dizer, que antes da pandemia, às vezes uma empresa para fazer isso levava anos, e você teve que fazer isso em 2 meses, 3 meses. E eu acho que isso é um exercício para o empreendedor, né? Se a gente olhar grandes empresas, a gente vai ver que muitas acabaram falindo porque Sim. não perceberam o cenário que estava à sua frente e, consequentemente, não buscaram se adaptar. Porque se tem uma coisa que move esse mercado é a mudança de cenário. E o papel do empreendedor, o que eu acho mais importante é você aproveitar o que está chegando, é você estar olhando aquilo, o cenário que você tem e ver de que forma você pode estar preparado para lidar com ele. E é uma das coisas que a gente mais percebe que é falho no empreendedorismo, porque você se apega àquilo que você tem e você não consegue enxergar outros caminhos que você possa seguir a partir daí. Então, olhar coisa com um copo meio cheio, começar a entender aonde você pode atuar, vai te dar a oportunidade de você estar ali bem atento à estratégia que você tem que aplicar para garantir o seu negócio. Eu acho que é um ponto. Isso aí é importantíssimo, porque assim, até isso a gente teve a oportunidade de falar não dessa forma, mas com convidados e convidadas dos outros episódios, mas a gente tem que entender o seguinte, muitas vezes o apego que você falou, eu acho que assim, primeiro você tem ali o teu produto ou serviço e ele é uma solução que vai atender alguém em algum aspecto. Se tem cliente é porque aquilo ali tem, né, um potencial. Só que às vezes essa solução, a gente entende que é o seguinte, como se fosse a melhor solução para o cliente, e às vezes não é. Né? E o dia de hoje, né, eu vejo muito assim, nós entendemos, né, hoje em dia fala-se muito, né, de uma maneira mais técnica e estruturada da experiência do cliente. E que eu digo que é uma das coisas mais poderosas pelo simples fato de que se você às vezes conversar com um cliente quando ele está lá na sua loja ou numa live e ele te der um insight ali e você ouvir e tomar aquilo para si como uma responsabilidade de melhorar,
Hoje em dia, qualquer tipo de negócio, por mais simples e limitado que ele seja, ele consegue fazer isso. Você não precisa assim, não, eu vou precisar investir muito dinheiro para fazer a experiência do cliente. Você está fazendo ali um serviço que eu gosto sempre de citar, os serviços mais simples e básicos. Fazer unha, cortar cabelo, uma padaria. Então, você está ali, olha, poxa, isso aqui eu poderia melhorar aqui assim, assim. Aí você vai aprimorar e aí começa a fidelizar o cliente, se manter, né? Ver outros meios, ampliar o leque de saber como é que você aumenta a capacidade de produzir valor e por aí vai. E você está trazendo um tópico, né? Hoje, a gente não vende produto, a gente conecta, a gente faz relacionamento com o cliente. Muito a gente bom. está falando de conexão com gente. Eu não vou vender esse copo, eu vou te vender a experiência de usar esse copo. E o quanto isso foi importante. Porque eu não quero te vender o copo e você ir embora. Eu quero vender o copo e que você lembre de mim todas as vezes que você use esse copo e que volte de novo na minha loja para comprar. E tem uma coisa que a gente fala muito, né? E a gente troca bastante. Essa relação, porque a gente está falando com pessoas, a gente faz conexões, a gente cria um laço. E isso eu acho que é um ponto que a gente precisa estar sempre muito atento. Eu não estou simplesmente prestando serviço ou vendendo um produto. Eu estou criando uma conexão com você para que isso seja duradouro. As relações precisam ser duradouras. Esse insight que você está trazendo, Bel, eu vejo assim, o quanto que isso é rico, porque existe ainda alguns paradigmas que acho que a nossa mentalidade, a gente estava falando de mindset um pouco antes, né? Que agora você está na empreitada de psicologia, a gente vai falar disso no bloco 2. Opa! Mas o que acontece, né? Esses paradigmas que associam muito ainda a experiência do cliente é uma coisa que para mim está numa prateleira que eu não consigo alcançar. E é interessante porque você está falando de um modelo que é exatamente, olha só, o que é o tradicional? Pô, vou pegar o copo e vou te vender. Tá aqui. Isso é relação fria, capitalista. Não, vou te dar isso aqui, você vai me pagar e você vai levar o copo. Agora, quando você muda a tua mentalidade neste processo, você está fazendo a mesma coisa, mas você tem uma mentalidade que vai conectar com valor. Exatamente isso. E isso é uma coisa tão simples que não é nada assim inatingível, inalcançável para as pessoas que talvez acho que um site desse é super poderoso. O pessoal entender isso, né? A gente estava falando de mentalidade, né? E aí eu acho que é isso, né? A gente teve uma série de inputs ao longo da vida que você simplesmente precisava vender o produto por si só. E a gente vem ouvindo isso de pequenas, médio e grandes empresas que a gente precisa atribuir valor para valer a pena. Porque assim, eu sou uma consumidora. Se eu vou no shopping e eu estou presente nos shoppings, eu tenho muitas lojas que vão, de alguma forma, chamar a atenção. Eu preciso ter uma conexão com o meu cliente para que ele, ao invés de escolher as 50 lojas que vendem produtos semelhantes à Solier, escolha a minha. Por quê? Porque na Solier Norte Shopping eu vou ter um atendimento de qualidade, eu vou ter uma conexão com o meu cliente, eu vou ter alguém que vai me ouvir e que naquele dia que eu não vá comprar, ela vai estar com o mesmo sorriso e com a mesma disposição para me atender daquele que eu vou comprar. Uhum. Eu tenho experiências de clientes que vão lá 2, 3 vezes, experimentam, olha, eu vou voltar, e depois volta. E tem aqueles que não voltam, mas que estão lá simplesmente porque se conectaram com o time que a gente lá tem. A gente teve a oportunidade de conversar um pouco disso até com o Alberto, que foi o primeiro convidado, e ele abordou uma coisa, algo nessa linha. E assim, você vai pegar assim, uma equipe, né? A gente vai falar de equipes mais à frente, mas só para deixar esse insight, né? Porque às vezes, né, o comportamento e a mentalidade que é esperada para o empreendedor é se preocupar com atendimento, principalmente quem tem produtos e serviços que vai ter uma conexão direta com o cliente, como é o seu caso, nesse exemplo da Solier. Então, às vezes, você pegar e dar um treinamento básico de atendimento, isso não é só bom do ponto de vista cliente, né, receita, faturamento, mas para que quem está lá trabalhando com você tenha um ambiente legal de trabalho. Que hoje em dia a gente fala, né? Já mencionamos isso aqui outras vezes também, que é você ter aquele ambiente seguro do ponto de vista psicológico, né? Tanto para quem está atendendo, quanto para quem está indo consumir. Né? Com certeza. E esse ambiente que você tem aí de segurança psicológica que a gente está se referindo, vai refletir naquilo que você pode oferecer, né? Eu acho que tem 2 coisas. Tem um ambiente que a gente precisa preparar
tem o atendimento e o treinamento que a gente precisa fazer e reciclar o tempo inteiro, e tem a abertura do time para estar recebendo isso também. Eu Muito acho legal. que no próximo bloco a gente vai poder explorar um pouco desse comportamento que a gente percebe de equipe, né? Legal. Último, pra gente fechar esse primeiro bloco, Bel, só queria agora que você falasse pra gente, bem rapidinho, como é que foi agora a transição de 1 para 4 empreendimentos. Então, vamos lá. 2019, como eu falei, foi quando a gente abriu a Solier. Nesse mesmo dia, o meu marido acabou sendo desligado do local onde ele trabalhava. E aí abriu um outro insight dizendo o seguinte: só a Solier? Não, eu acho que a gente pode fazer um pouquinho mais. Ele fala que eu sou agitado, mas ele também gosta de um desafio. E aí a gente começou buscando, vamos lá, vamos ver o que a gente pode estar achando, né? O que a gente pode estar buscando que tem alguma coisa a ver conosco. E aí o segundo empreendimento foi a Moncloa Tijuca. E a Moncloa é pioneira, porque a gente está falando de uma loja que vende chá, acessórios e tem todo um ritual. Então, a gente está falando de chá, acessórios, autocuidado e aromaterapia. E chá, no Rio de Janeiro, é um desafio. Sim, pelo clima, pela cultura, né, do povo carioca. Exatamente. Então, a proposta foi, vamos introduzir, do mesmo jeito que o café, a gente sabe que não nasceu, nem todo mundo sempre teve o hábito de ir numa cafeteria tomar um café e bater um papo. Vamos trazer a Moncloa no sentido da gente experienciar isso. Vamos ver se isso dá certo. Vamos ver se o carioca muda um pouco o hábito. Então, desde novembro de 2021, foi o segundo empreendimento que a gente abriu com a proposta da Moncloa num desafio da gente trazer um novo comportamento para o consumidor carioca. E é uma proposta de ritual. Quando foi fevereiro de 2022, nós tivemos uma oportunidade de assumir uma operação que tinha no Norte Shopping da California Coffee. Então, desde fevereiro de 2022, assumimos essa operação. Ela está lá funcionando, já fez 1 ano. Terceira, né? Terceiro. Já fez 1 ano. E o café é o queridinho, né? Todo mundo acorda, precisa de um café. A ideia é, bebe um café de manhã e bebe o chá durante o dia. Minha filha adora os frappuccinos, né? Maravilhosa. A gente lá chama de Ice Blend. Ah, legal. Tem o nome bonitinho, mas ela chega lá, ela sabe pedir tudo. Eu quero de caramelo com não sei o que, não é isso? E aí, por fim, quando foi em abril de 2022, nós resolvemos fazer um complemento aí da Moncloa no Rio Design Barra, porque a Moncloa só tinha uma operação no Rio, que era no Leblon. Então, nós abrimos a segunda no Tijuca e abrimos a terceira no Rio Design Barra. Hoje ela está buscando outros lugares, mas com a mesma proposta. E a ideia de abrir 2 Moncloas foi para que a gente pudesse transitar o estoque, entendeu? De forma que você pudesse entender, são públicos diferentes, Tijuca tem um comportamento, Rio Design Barra tem um outro comportamento, que é um comportamento diferente do Norte Shopping. Então, lembra dos cenários? Sim. Avaliar cenários ajuda você a entender o que você pode abrir. Apesar do Norte Shopping a gente ter 2 operações, chegamos a pensar na possibilidade de levar a Moncloa para lá. Concentrar tudo num único shopping ajuda no seu relacionamento com o shopping. Perfeito. Só que não tinha o perfil do público do Norte Shopping. Entendi. Então, não caberia abrir lá. Por isso, nós buscamos um outro shopping na Zona Norte, mas que tivesse mais a ver com esse público. Não, legal. Então, para fechar esse primeiro bloco, então a gente conseguiu discutir um pouquinho aí a sua transição, né? E, né, as decisões que você tomou, né, para chegar com 4, né, empreendimentos para administrar, né? Sem contar as outras coisas que a gente vai mencionar no bloco 2. Mas só para fechar, eu queria encerrar esse bloco com essa questão que você falou, que você deu um exemplo muito legal de você ter as 2 operações. E no caso desse tipo de negócio, né, você equalizar os estoques vai melhorar muito a tua capacidade de tomar decisão. Exatamente. Porque às vezes um perfil desse público vai consumir dentro do teu portfólio de produtos determinados produtos. E aqui é outro. Então você consegue equalizar melhor e, consequentemente, você vai potencializar aí a gestão e o teu resultado.
Com certeza. E essa é uma ideia, né? Porque a gente está... Primeiro porque a gente está falando de uma franquia nova. Preciso entender quais são o gosto do cliente. Perfeito. E como eu tenho uma variedade de produtos, transitar de um lado para o outro me ajuda a entender e fazer compras mais assertivas. Legal. Tá Bel, bom? obrigado. Pessoal, a gente está fechando aqui o primeiro bloco. A gente vai voltar com o bloco 2, onde que nós vamos falar da questão de pessoas em vários times. Vamos lá. E daqui a uma semana a gente vai estar publicando e lançando aí, ok? Um abraço, obrigado.